Vamos ver, ó. Pessoal, deixa eu ver que horas são agora. É, Nós queremos começar pontualmente, então já estamos em cima da hora. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão presentes aqui conosco, fortalecendo nosso trabalho. É um momento muito especial para mim, porque afinal de contas é a primeira live da página, de muitas que virão. E compartilhar esse momento tão especial com pessoas que se interessam, né, e buscam o conhecimento por educação antirracista, para mim é um motivo de muita honra e alegria, tá? Então sejam bem-vindos à live. Enquanto a Cíntia entra, eu vou apresentá-la, né, para vocês. E eu gostaria, né, porque se ela se propôs, né, a fazer esse trabalho comigo e compartilhar um pouquinho aí com vocês tudo aí que ela sabe. Se você puder, coloca o celular na vertical também, tá bom? Sim. Descobri agora que o celular tem que ficar na vertical. Pessoal, Cíntia Ribeiro Rocha é professora de português de ensino fundamental 1 e 2, graduada em Pedagogia e Letras, é especialista em ensino de língua portuguesa e literatura pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e mestranda em estudos comparados das literaturas de língua portuguesa pela mesma faculdade que se graduou, USP. Além de literatura, realiza pesquisas em análise do discurso e construção do léxico. Seja bem-vinda, Cíntia Rocha! Boa noite, pessoal. Obrigada, Mayara. Muito obrigada pela presença de todos. Eu estou muito feliz com o convite. Primeira vez fazendo live, então vamos lá. Muito bom. E, gente, só então para organizar, eu gostaria de dizer que a gente vai dividir essa live em 3 blocos. O primeiro bloco, nós iremos ouvir a Cíntia falar um pouco dessa experiência dela como negra no Brasil, tá? O segundo bloco, nós iremos discutir, né, e ouvir o que a Cíntia tem a dizer sobre educação antirracista. E o terceiro bloco, nós iremos abrir para as perguntas dos seguidores, tá bom? E aí, Cíntia, eu estava pensando que seria interessante a gente começar a live falando da onde veio a ideia de fazer a live, né? Todos os anos eu faço um projeto com os meus alunos do 4º ano, chamado Projeto Palmares, que tem o objetivo de combater o racismo, resgatar as raízes africanas, e, coincidentemente, quando implodiu aí esse assunto na mídia, agora essa semana, nós estávamos já há 3 semanas nesse projeto. E quarta-feira passada, ou seja, antes de ontem, a Cíntia, ela topou fazer uma entrevista com as crianças. Então, as crianças fizeram as perguntas para ela, né? E foi muito bacana. Então, quando terminou a entrevista, a gente se olhou e falou, não, a gente precisa compartilhar isso com mais pessoas. Então, Cíntia, eu gostaria de começar essa entrevista com você hoje com uma pergunta que um aluno fez para você, que é, você tem orgulho de ser quem você é? E só enquanto você pensa aí, tenta fazer o celular ficar na vertical, porque para mim tá parecendo deitado, não sei. O seu celular tá na horizontal ou tá na vertical, Si? Ele está na horizontal. Deixa Isso, eu mudar. É que eu não sei se eu consegui muita sustentação para ele, para lá. Tá. Pronto, Acho que agora... gente, primeira live! Sim, então eu vou repetir a pergunta, tá? Vou repetir a pergunta. Então, eu gostaria de saber de você, né? Se você tem orgulho de ser quem você é. Eu tenho muito orgulho. Muito orgulho. E eu acho que esse orgulho que eu tenho de ser quem eu sou, com todos os ônus e bônus,
tem a minha família que antecede esse orgulho, e eu tenho um imenso orgulho da minha família. Eu acho que a história dos meus avós, dos meus pais, sempre me fortaleceram muito, e eu acho que eu sou muito privilegiada de ter tido uma educação que me empoderava enquanto uma criança negra, depois como uma adolescente negra e uma estudante da universidade. Os meus pais, eles tiveram os meus avós também, uma origem muito simples. Do meu lado paterno, eles vieram do Oeste Paulista, das lavouras de café, trabalharam lá. Eu sei que os meus bisavós até pegaram a lei do ventre livre, é uma coisa que, indo a fundo na minha família, a gente consegue saber um pouco dessa história. E aí os meus avós paternos vieram para São Paulo, se fixaram aqui, o meu pai trabalhou desde muito cedo, ele não conseguiu, a princípio, muita escolaridade, ele terminou o ensino fundamental 1 na empresa que ele trabalhava, mas ele fez curso técnico, nisso ele se especializou, e ele sempre foi muito bom no que ele fez. A minha mãe também sempre foi uma mulher extremamente organizada, extremamente primorosa, e sempre passou valores muito importantes para o empoderamento dos filhos dela. Sempre teve muito cuidado com relação ao racismo. Então, eu acho que nós enquanto família, escolhemos o caminho da educação, do empoderamento, sempre mostrando que a cor da pele nunca iria impedir a gente de chegar em algum lugar, assim, que de repente a gente quisesse chegar, nunca foi um impeditivo, né? Então, dentro da gente e fora, de uma certa forma, com a perseverança, né? Então, assim, eu sei que do lado materno, a minha avó, ela foi professora na roça, e ela era branca, né? Tem uma ascendência que eu acho que é portuguesa, e o meu avô materno era mestiço, cafuso, negro com índio, né, mais aparentemente negro. Eles formaram uma grande família, e eu acho que esses valores da interracialidade também sempre tiveram presentes de uma certa forma. Eu tenho muito orgulho dessas pessoas que superaram muitas dificuldades, e que, a princípio, elas não tinham acesso a muitos bens culturais, a muitos bens materiais, mas ainda assim elas eram muito boas naquilo que elas faziam. Então eu tenho muito orgulho que essa educação me levou a lugares que foram assim longe, se a gente pensar no histórico da família, da minha escolarização. Sim, e eu tenho certeza que tudo que você falou, né, na entrevista com aquelas crianças fizeram com que elas tivessem ainda mais orgulho de você, por te conhecer assim melhor, né? Então foi para eu vi os olhinhos deles brilhando, inclusive alguns até se emocionaram com o seu depoimento. Então você realmente é uma inspiração, Cíntia. E obviamente, né? Todo mundo tinha aquela pergunta, né? Você já sofreu racismo? Bom, perguntar isso para um negro no Brasil realmente é algo bem redundante. Mas eu queria ir mais a fundo. Eu queria perguntar para você se você já sofreu racismo de alguma criança. Já sofri racismo de criança, de adulto, na condição de educadora e não como educadora, mas eu, assim, tenho 2 episódios que geralmente eu comento porque foram experiências engraçadas. A primeira com uma criança de 6 anos, quando eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos a primeira vez, e uma dessas maravilhas que a minha família conseguiu se organizar para proporcionar isso para mim, eu fiquei na casa de alguns conhecidos e trabalhei como babysitter, estudei, fiz diversas coisas, isso foi na Flórida. E daí, em um dado momento, uma criança que eu estava cuidando, né, como babysitter, ela sentou do meu lado, a gente estava do lado de fora da casa, assim, né, conversando. De repente, ela baixou, minha mão estava sobre a mesa, ela baixou e me lambeu. Ela me lambeu, e daí eu olhei para ela assim e disse: olha, eu não sou um pote de Nutella, não sou um pão de mel, uma bolacha, eu não sou comestível, ok? A gente tem cores diferentes na pele, mas eu não sou o biscoito Shrek, não sei, o negresco, alguma coisa assim.
tá bem? Aí ela... Inclusive, quando ela me lambeu, ela fez uma cara do tipo, como assim, não tem gosto, né? Essa criança, ela não foi educada para diferença. E, de uma certa forma, com as crianças, eu sempre dei uma licença poética. O segundo episódio foi com uma criança maior, eu acho que em torno de 7 anos. Um belo dia, ele chegou para mim, isso já numa situação de educadora, e me perguntou, por que você é preta? E ele passou a mão da minha pele e fez assim, como se fosse sair tinta. E daí eu fiz a mesma coisa nele, né? Também toquei na pele dele e falei, ué, por que você é branco? Um pouquinho rosa. Mas assim, no bom humor. Aí ele, eu não sei. Aí eu falei, também não sei. Ele, é normal ser branco. Eu falei, é normal ser negro. Daí a gente começou a conversar sobre as cores das plantas, dos outros seres vivos, como é que a natureza naturalmente faz essa pigmentação da cor da pele, a cor do olho, a textura do cabelo. E foi interessante porque aí a gente foi na biblioteca, outras crianças também ficavam muito curiosas. A gente foi na biblioteca e a gente tentou selecionar livros que tivessem pessoas com a cor da pele escura. E eu acho que, como aquele meio, aquele contexto, a gente tinha só crianças brancas, para eles, assim, foi um bom aprendizado. Sim. Muito, para mim, ouvir isso é um pouco até irreal, né? Na verdade, surreal. Mas isso são apenas alguns momentos que você está compartilhando de muitos que provavelmente você já viveu, né? Assim. Uma outra pergunta aqui, é só para quem entrou depois, pessoal, a gente dividiu a live em blocos, então as perguntas dos seguidores a gente vai responder no final. Inclusive, a minha irmã, Mayra Beaupré, muito obrigada, está fazendo a curadoria dessas perguntas, tá certo? Então, fiquem tranquilos que no final a gente abre. Cíntia, o debate sobre o racismo está aquecido agora, nesse momento, infelizmente, por conta desse acontecimento, né, do George Floyd. E eu queria saber o que você pensa sobre essa onda de movimentos apoiadores. Eu acho que eles são extremamente positivos porque a gente, coincidentemente, está vivendo um momento que não só o George Floyd, o que já foi terrível, né, sofreu o extremo do racismo, né, que é não ter o direito à vida. Aqui, a gente não pode esquecer que aqui no Brasil a gente tem o João Pedro, que é uma criança de 14 anos que foi baleada dentro de casa, né, e o corpo dele levado sem a permissão da família. A gente tem o Miguel, que é o filho de uma empregada doméstica, a Mirtes, que lá no Recife, né, estava acompanhando a mãe dele nesse período de quarentena no trabalho dela, e a patroa negligenciou e a criança acabou morrendo porque caiu, né, do prédio. Eu acho que é extremamente positivo ter todos esses movimentos em que as pessoas, de fato, se coloquem como antirracistas. A gente tem que acolher muito bem essa atitude das pessoas, mesmo que elas não estudem profundamente ou que elas não passem pela experiência do racismo diretamente como uma pessoa negra. Eu acredito que assim, a maturidade no estudo e na vida permite a gente ter uma visão mais ampla da situação. As redes sociais, elas proporcionam que conteúdos que ficariam só fechados na academia ou só fechados dentro de um grupo específico de estudo, esse movimento das mídias permite que as pessoas entrem em contato com teorias, com pensamentos. Então, eu acho que é válido, sim, mas eu gostaria de um passo adiante, que é realmente se apropriar do conhecimento histórico da presença do negro no Brasil, né? E o quanto foi uma história que precisa de reparação pela escravização dos povos africanos, né? A gente precisa que essas pessoas elas se apropriem de alguns conhecimentos de por que, por exemplo, os povos africanos foram escolhidos para virem para o Brasil na condição de escravizados, né? Algum interesse tinha nisso, sim? Se a gente vai mais a fundo, a gente consegue perceber
através de instituições, por exemplo, como o Museu Afro-Brasil, que tem um acervo maravilhoso, um acervo de trabalho e escravidão, e que a gente consegue perceber o domínio dos africanos da madeira e do ferro lá atrás, que fazia com que outros povos percebessem a competência do trabalho, a competência técnica e tecnológica para a fabricação de ferramentas, para lidar com a lavoura, para produzir em larga escala. Então, todo esse contínuo da história, ele tem que vir para o presente para a gente parar de pensar numa hierarquização das raças. Ou seja, naturalmente, você tem a raça branca, você tem a branquitude sendo superior à raça negra, ou à negritude, entende? E a gente começar a perceber esses interesses que lá de trás foram prejudicando a imagem, o corpo, a presença do negro no mundo, e sistematicamente ele foi colocado em um lugar de morte, sim, de peça, de mercadoria. Então, assim, o primeiro passo, infelizmente a gente deveria ter dado, né, mais, mas o primeiro passo foi dado, que é se mobilizar contra essas atrocidades, contra pessoas perderem o direito à vida, adultos e crianças. Sim, né? Então, acho muito positivo o movimento. Legal. Inclusive, você falando agora, eu comecei a pensar que o racismo, né, ele tem essa dualidade, porque nunca um branco, o branco pode falar, né, eu sei o que é racismo, mas ele nunca vai sentir isso na pele, né, então, para nós, né, como educadores, é muito importante que a gente realmente se preencha desse conteúdo, desse conhecimento, para conseguir realmente combater. Senão fica aquela coisa de, eu vou levantar a bandeira aqui e já fiz minha parte. Não, né? Temos que ir além. E o além é ter conhecimento para ter propriedade em sala de aula e assim conseguir fazer essa educação transformadora. Então, eu gostei muito de você ter colocado aqui também na sua fala sobre esses exemplos que nós temos no Brasil. Uma pena, né? Mas, infelizmente, ganha mídia quando está lá fora, né? Porque enquanto acontece aqui dentro do Brasil, infelizmente, não ganha tanta proporção, né? Então... É naturalizado. Esse é o problema. É naturalizado, assim como outras questões são naturalizadas, né? A não ocupação de pessoas negras em todos os espaços da sociedade, em todas as profissões, isso quer dizer alguma coisa, né? Esse apagamento, esse silenciamento, esse movimento que a sociedade naturalmente faz de colocar à parte, na periferia, à margem, a subalternidade, isso vem com a história, e a gente continua reproduzindo a mesma lógica. Então, eu acho que a lógica agora é não achar natural você frequentar um espaço e só ter pessoas brancas. Não é natural uma criança ser baleada dentro da sua casa e a justiça ser muito amena ou até um pouco omissa com relação a isso, né? Não é natural uma criança branca não reconhecer a existência de uma pessoa negra. O racismo, ele é muito perverso. Ele passa por diversas nuances da nossa vida, mas uma que é muito importante, Mayara, é a linguagem. Sim. A gente constrói o racismo todos os dias pela linguagem e todos os tipos de preconceito. Sim. E a gente sabe o quanto a linguagem ela é potente na educação, porque se você reforça para uma criança, você é inteligente, você é capaz, Por você ser um modelo como educadora, ele vai acreditar, ele vai se apropriar disso. Bom, se a minha professora está dizendo que eu sou capaz, é a mesma coisa quando uma criança em sala de aula, ela vê na estante dos livros literatura com personagens que se pareçam com ela. Eu existo. Eu olho para o livro, eu existo. Eu leio a narrativa, eu existo.
Sim, Então, sim. a reiteração da linguagem, a construção da linguagem, ela é muito importante nesse processo, e negros e brancos devem estar juntos. O racismo não é um problema só do negro. Ele tem que ter a participação da branquitude. Sim. Entende? Porque ele passa pela experiência do negro e ele atinge a experiência do branco de uma maneira em que os dois só existem porque eles estão em uma relação. Seres sociais, eles vivem em relação, Sim. não é? Então, eu sou negra, eu sou vista como negra porque existe o branco, né? Se a gente pensar nos sons da língua, o P é P porque não é B. Os dois são sons que a gente chama de oclusivos, porque você tem que fazer... Você prende para sair. Só que um é surdo e o outro é sonoro. Sim. Entende? Perfeito. Então, para eu perceber que P é P, eu tenho que ter o B. Para eu perceber que existe o negro, tem o branco. Entende? Perfeito, perfeito. Gente, inclusive, eu gostaria até de falar para vocês que é muito amplo esse assunto, tem muita coisa importante para falar. Eu estou vendo chuvas aqui de perguntas, e só para anunciar para vocês que eu e a Cíntia, a gente está levando muito a sério esse nosso projeto de ampliar o conhecimento sobre educação antirracista. Então, em julho, a gente vai lançar um quadro lá no meu canal do YouTube, tá? Pedagoga Mayara Rodrigues, se não está seguindo, se inscreva. Com um quadro que a gente vai falar só sobre educação antirracista. E aí a gente vai trazer temas como tratar o assunto do racismo na escola, preconceito religioso, práticas antirracistas. Tudo isso vai ser discutido nesse quadro lá do YouTube, tá? Então, a gente conta aí também com a presença de vocês assistindo esses vídeos de formação, tá? Bom, Cíntia, vamos lá para o segundo bloco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação. O que é essa tal de educação antirracista, Cíntia? Na verdade, assim, o antirracismo ele é um conceito que, muito felizmente, a Angela Davis, ela desenvolveu muito bem quando na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e toda a construção de um pensamento de um feminismo negro. Porque as questões de feminismo de mulheres brancas assim, são questões muito diferentes do segmento negro, né, das mulheres negras. São corpos diferentes, são relações diferentes, são afetividades diferentes. E aí o antirracismo, em algum momento, falando sobre políticas públicas, a Angela Davis ela menciona que em políticas públicas não basta você não ser racista, você deve ser antirracista. E isso está para negros e brancos, ok? Esse termo ele acabou entrando como um adjetivo para práticas, né, na sociedade. Então a gente tem aí posicionamento antirracista, educação antirracista, né? E o antirracismo seria justamente a pessoa em uma situação, principalmente a pessoa em uma situação de privilégio, ela se posiciona, ela se marca, ela opina, ela atua de modo a combater o racismo. Então, vou dar um exemplo. Eu sou uma professora branca, e daí eu vejo uma situação de racismo na minha sala de aula. Quais estratégias eu tenho que desenvolver para fazer com que os meus alunos não vejam a cor da pele como algo que seja um elemento que discrimine um do outro, ou que faça o meu aluno se sentir superior a outro? E aí vem o posicionamento de uma educadora antirracista. Procurar livros que tenham personagens, narradores, e ancestralidade negro-africana, indígena, porque nós estamos no Brasil, né? E é muito importante que a gente sempre tenha em mente, como educador, pensar em 3 matrizes, né? Esse país, ele é formado, ele tem a presença de 3 continentes aqui, e de diversos povos, né? Então, a vinda dos africanos construiu uma base dentro da cultura brasileira. A presença do indígena, mesmo tendo sido os povos dizimados, né? A gente tem poucos indígenas, infelizmente, comparado ao início aí da história do Brasil, existe uma outra vertente de base cultural. E a europeia veio
também mostrando um outro tipo de base cultural. Tanto que o português, como língua, a gente pensando o português, a internacionalização da língua portuguesa, os linguistas, eles sempre pontuam que a gente tem que demarcar português brasileiro, português angolano, português moçambicano, português europeu ou português lusófono. Porque a gente tem, no caso do português brasileiro, a incorporação de palavras de línguas africanas diversas, de línguas indígenas diversas, e a base toda linguística do português europeu. Isso vai mudar, inclusive, um pouco da sintaxe. Então, por isso que são consideradas línguas diferentes e não dialetos ou variações. Né? Então, esse educador, ele tem que pensar em estratégias de literatura, de ensino de história, de agrupamentos dentro da sala de aula, fazer a criança branca conviver intimamente, ser empática à criança negra, e o contrário também acontecer, porque na população negra, o racismo, a discriminação, né, verbalizada, explícita da cor da pele, ela provoca raiva, ela provoca reações agressivas e violentas, né? E essa violência ela pode vir para fora, verbalmente, fisicamente, simbolicamente, provocando a injúria racial. Então, essa criança negra ela tem que ser cuidada e essa criança branca também tem que ser cuidada, né? A criança negra ela tem que se sentir contemplada, representada, vista, com voz. A criança branca, ela tem que perceber que ela tem que dividir essa história com a criança negra, que ela tem que ser empática, que ela não é superior, que não há problema em ter uma outra cor da pele. E aí, através da convivência e da empatia, as estratégias naturalmente vêm, né? Excelente. Sim, Cíntia. Eu até vou fazer um parênteses aqui, que eu te perguntei sobre o antirracismo. E essa é uma palavra que a gente começou a escutar mais agora, né? Então, eu e a Cíntia, a gente está fazendo um trabalho também, inspirados no Tia Jéssica, tá, gente? @ Tia Jéssica, um Instagram maravilhoso para vocês seguirem, de um glossário, tá? Porque como vai demorar os nossos vídeos ainda, né, Cíntia? A gente vai conseguir gravar só lá em julho. A gente está fazendo um trabalho com um glossário, com palavras que tem aí na educação antirracista. Você gostaria de explicar um pouquinho como vai ser isso, Cíntia? Porque, inclusive, esse material vai estar no Instagram da Cíntia, que é o @educanegra_CíntiaR. Foi difícil isso aí, né, Miss? Mas depois eu anoto aqui pro pessoal. Mas explica. Minha personal Insta. Ok. Eu sou pesquisadora, como vocês sabem, né? E isso se mistura muito à educação. Eu acredito que a academia ela tem que adotar, sim, uma postura de não reforçar as estruturas de poder ao fazer a nossa linguagem super técnica ser revertida em algo aproveitável para quem está na frente de trabalho, por exemplo, aí na educação, né? Então não adianta ficar usando jargão, metalinguagem, coisas extremamente técnicas, e quem não é de letras ou que faça uma pesquisa pesada em pedagogia não vai conseguir aproveitar para a sala de aula. Então, a Mayara, ela sempre desperta esse meu pensamento, eu me policio para isso. E a minha pesquisa na faculdade sempre foi em análise do discurso e construção do léxico, né? Tudo aquilo que está envolvendo o vocabulário e a construção do significado no vocabulário. A gente resolveu fazer um glossário, porque um glossário, ele é um pouco mais, vamos dizer, a grosso modo, simples do que um dicionário. Um dicionário tem as entradas lexicais, né? Então, o sentido mais concreto do significado da palavra, e aí quanto mais vai aumentando o número ali, vai se tornando um pouco mais abstrato, né? Tem uma série de detalhes que para um dicionário ficaria mais difícil para a gente e para o educador que fosse acessar. Então, o glossário, ele traz exemplos, ele tem uma questão visual que a gente optou em colocar e uma explicação mais simples, né? Bem, na faculdade, eu faço uma pesquisa com léxico que tem a ver com interseccionalidade, que é a gente pensar a condição da raça cruzando com informações de gênero, com informações de classe, né?
e eu estou ligada com a Universidade de Portugal, por conta do meu orientador, enfim, esse trabalho vai se iniciar. Mas eu já vinha fazendo. E eu acho muito interessante a gente pensar, por exemplo, se a gente procura no dicionário a palavra negro, se não é um bom dicionário, aparece uma coisa do tipo cor de piche, do carvão, algo sombrio, Nossa. algo maléfico, as trevas, ou seja, tudo que é ruim é negro. E aí, automaticamente, as pessoas no uso, no cotidiano, e até na vulgarização do uso da palavra, do vocábulo, acaba tendo inconscientemente uma associação do negro com coisas ruins, ou tudo que é escuro é ruim. Eu já tive comprovação disso com um aluno dentro de sala de aula, lendo o livro de literatura negra para as crianças, e eu super recomendo, Emicida, Amoras, maravilhoso, podem usar. Bem, tudo isso para dizer o quê? A gente fez um trabalho de reunir algumas palavras, um vocabulário que é positivo, que ele de fato é antirracista, que de fato o educador ele vai se preocupar em reproduzir construções de significado em torno do negro, da história do negro, do branco, construções positivas, né? Então, a gente lançou esse trabalho que ajuda o educador a entender alguns conceitos que ele pode muito bem trabalhar em sala de aula. Ótimo. E, inclusive, com palavras que não devem ser usadas. A gente também vai providenciar, tá, gente? Mas puramente. Vamos seguindo. Né, Mayara? Gente, ó, a gente já postou, a Cíntia já postou hoje 9, tá? 9 verbetes lá no Educacim, no Educa Negra, tá bom? Então, visitem lá, muito legal o material. Cíntia, vamos continuar então as perguntas. Muitas pessoas, elas falam sobre dívida histórica. Na sua opinião, por que as pessoas entendem esse tema como algo desnecessário? Tem gente que fala, dívida histórica não existe. O que é isso? Não quero. O que é? Por quê? Me fala. Sou um pouco engraçado, porque assim, como eu pesquiso muito sobre o tema, e a minha ancestralidade, a minha família faz parte, né, dessa questão da dívida histórica e da reparação dessa dívida histórica, então é um pouco engraçado pensar assim, mas para uma pessoa que não está em contato com esse repertório, é muito importante a gente educar. A dívida histórica, ela está justamente no não entendimento de que os povos africanos, eles criaram uma aproximação com os europeus ali no continente africano, tudo mais. Depois instalou-se um sistema mercantil de pessoas, ideologias, justificação de ideologias para que esse povo fosse eleito, né, para ter o seu corpo usado como peça de trabalho mesmo, como se a gente comprasse um cavalo para corrida no jockey, uma vaca para extrair leite e depois, não sei, abater e vender a carne. Essa era a lógica. Essa lógica, ela foi tão sistematizada e tão bem organizada que as pessoas realmente acreditaram que essas pessoas não eram pessoas e que eram peças. E trabalharam durante muitos anos na condição de escravizado, sem aquilo que a gente já sabe, sem pagamento, sem reconhecimento da sua humanidade e tudo mais. Quando, historicamente, em termos de nação, né? O Brasil foi pressionado a acabar com a escravidão, com o tráfico negreiro, o mercado consumidor estava se instalando no mundo, então não era interessante ter escravizado, porque escravizado não consome. Essas pessoas, a lei do ventre livre, por exemplo, que os meus bisavós passaram, a expectativa de vida de uma pessoa negra não chegava aos 60 anos. Né? E se essa pessoa chegasse à velhice, ela estaria muito prejudicada fisicamente para sair da fazenda, não ser visto como uma pessoa para ser um assalariado, né? E não ser inserido numa sociedade de classes, numa sociedade em que as relações de trabalho ela não era mais escravocrata. Então, a escravidão ela acabou, a abolição ela aconteceu por motivos econômicos e não motivos humanos, né? E essas pessoas não receberam nenhum tipo de suporte para que elas para lutar pela subsistência, elas não tiveram. A gente não teve aí uma reforma agrária, a gente não teve a criação de divisão de terra para incentivo de pequenos produtores negros, para que eles pudessem sobreviver, comercializar. Então, essas pessoas elas foram jogadas.
E eu estou falando de um período histórico que praticamente 70% da população, ou mais talvez, fosse negra, pela essa condição de plantation e tudo mais. Então, não pensar em dívida histórica de alguém que construiu o país, porque essa competência técnica e tecnológica pelo domínio do ferro e da madeira, e a gente consegue perceber muito disso na arte. Então, assim, os africanos, eles tinham uma habilidade com entalhe em madeira que faziam qualquer tipo de ferramenta. Então, a moenda, da cana-de-açúcar. Eu já vi peças em museu de, por exemplo, secadora de roupa, de você colocar assim a peça de roupa, né, virar a manivela e a roupa sair torcida. O que mais? As ferramentas do sapateiro. Se a gente for pensar no ferro, mesmo o ferro de passar em brasa, né, a fundição era dominada pelos povos africanos. E isso era justificado por uma cosmovisão, quer dizer, uma maneira de enxergar o mundo de que um deus do ferro deu essa competência para o indivíduo, entende? Então, quando ele vem para cá para o Brasil, é mais ou menos como se a gente estivesse contratando pessoas indianas. A gente sabe que os indianos dominam muito a questão de computação. É como se a gente tivesse que contratar para desenvolver sistemas aqui no Brasil pessoas indianas e pagar muito bem. Só que lá atrás isso não aconteceu com o africano. Ele veio para cá na condição de peça, de mercadoria, de animal, né? E depois da escravidão não houve oportunidade para que ele se inserisse em uma outra sociedade que estava sendo criada. Então tem que ter a reparação histórica. Entendi. Sim, o tempo está já encurtando. Eu queria que você fizesse uma fala breve sobre essa questão aí do privilégio, né? Tem pessoas que não aceitam ou não assumem que tem privilégio. Inclusive acham essa palavra, entendem essa palavra de uma forma até negativa, né? Eu queria que você explanasse um pouco sobre isso. Essa conotação negativa de colocar o vocábulo aí, privilégio, no debate, na pauta racial, na pauta de classes, na pauta, não sei, até feminista, ela assumiu essa conotação assim, muito negativa na época de questões políticas, época de eleição e tudo mais, mas eu acho que ele é um conceito que ele tem que ser bem trabalhado, sim, porque, veja, eu sou uma pessoa privilegiada, você é uma pessoa privilegiada. Bem, vamos analisar sob qual perspectiva. Eu sou uma mulher negra que teve uma organização familiar extremamente simples e que sofreu as consequências do passado histórico da escravidão, né? Ainda assim, com muito esforço, eu consegui superar e alcançar lugares que geralmente são frequentados ou são desfrutados por pessoas brancas. Eu tenho domínio de uma segunda língua, que no caso é o inglês. Eu estudei fora do país para ter um contato com faculdades negras, porque é o meu tema de pesquisa. Eu estudei na universidade, no momento sou mestranda. Dentro das estatísticas de pessoas brasileiras que conseguem alcançar essa escolaridade, eu tenho esse privilégio, embora a cor da minha pele me coloca em um lugar da história desse país que sofre preconceito, né? O que eu posso fazer com essa minha posição de privilégio por circular por lugares que geralmente tem pessoas brancas, porque elas têm acesso a fazer intercâmbio, estudar uma segunda língua, geralmente elas que conseguem. Eu faço com que o meu corpo seja pedagógico. Eu continuo, sim, frequentando esses espaços, porque a presença do meu corpo negro, a presença de uma mulher negra, vai fazer as pessoas refletirem, no mínimo, o que eu estou fazendo ali, como é que eu estou ocupando esse espaço, o que eu quero dizer com isso, sendo mais explícita. Tá, eu vou falar de um trabalho passado, porque me lembra uma situação de racismo que eu achei interessante. Na época da campanha do Obama, um governador do partido dele visitou o museu que eu trabalhava. E eu era a única educadora bilíngue no momento que estava disponível, era um final de semana. A assessora de imprensa, quando ela chegou no balcão, ela falou, eu gostaria de conversar com um educador bilíngue. O meu coordenador, na época, pediu para mim, né, para fazer o atendimento. E daí eu me apresentei, oi, tudo bem, meu nome é Cíntia, vamos começar a visita? Eu pedi um educador bilíngue.
Quer dizer, oi, você? Não, eu não quero falar com, não sei, a orientadora de público, né? Muito legal esse trabalho. Todas as profissões eu respeito imensamente e bato palma para todos os profissionais de todas as áreas. Mas o problema é quando você tem uma imagem, ou seja, o negro, ele só pode ocupar determinados espaços porque a sociedade tensiona isso, né? E ao invés de respondê-la, eu preferi me dirigir ao governador e conversar em inglês. E daí ele percebeu e falou, me desculpa, obrigada por você estar disponível. Ele tentou consertar a situação e ficou muito chato para ela, porque eu estava à vontade na visita, tudo tranquilamente. Foi realizado tudo tranquilamente. Mas é mais ou menos por aí. O privilégio, ele passa pela questão social, ele passa pela questão racial, ele navega por muitos lugares. A questão é como você usa o seu privilégio. E aí vem posturas antirracistas, por exemplo. Você é branco, você tem privilégios. Isso não é ruim. Infelizmente, pelo nosso passado histórico, a gente está discutindo privilégio agora, mas é o que a gente tem para agora, é o que tem para hoje. O que você vai fazer com esse privilégio? Como é que você vai ser pedagógico? Aí está a questão. Arrasou. Vamos lá, sim. Vai passar muito rápido. Demais, né? Tem que enxugar bastante, hein? Vamos lá. Muitas professoras e professores, quando vão trabalhar a lei número 10.639/03 ou a 11.646/08, apenas focam em trazer para os alunos a história da escravidão. Livro didático. Né? Livro didático. Como podemos, de fato, agir contra o racismo em nossos projetos de sala de aula? Você já falou um pouco dessa questão da literatura, inclusive acho que a Paloma fez essa pergunta. E na educação infantil? Gente, investir em literatura. Vai lá na sua sala, vê na sua biblioteca de sala, quantos livros com personagem negro tem lá? Criança, gente, olha lá, é fantoche. Leva. É tudo, sabe? Você tem que leva. Temos que trazer, né, por favor, negro para dentro da nossa sala de aula, para que os nossos alunos tenham contato. Porque, por exemplo, eu hoje trabalho numa escola que temos pouquíssimas crianças negras. E como é que uma criança branca vai interagir? Então, a gente tem que também trazer isso para dentro da nossa sala de aula de alguma maneira. Sim, então, como que a gente pode, né, de fato, agir contra o racismo nos nossos projetos? A gente pode trabalhar a escravidão. A questão é qual é o ponto de vista que eu vou utilizar para trabalhar a escravidão. Eu acho que essa linha de pensamento de trabalhar a escravidão, chicoteamento, o navio negreiro, a lamentação, todas essas atrocidades, elas aconteceram. Mas elas aconteceram com toda uma tensão de resistência. Então, a princípio, a gente tinha escravizados revoltosos e organizações na sociabilidade dos escravizados. Então, o escravizado dentro de uma fazenda tinha o seu grupo de prática religiosa, tinha o seu grupo de plantio, tinha o seu grupo linguístico. E essa sociabilidade permitia que muita coisa acontecesse em termos de criar estratégias de fuga, criação de quilombos, não adoção de práticas brancas europeias, manutenção das práticas religiosas, manutenção da cosmovisão africana. Então, o educador ele tem que buscar materiais que peguem essa via da resistência, das estratégias de negociação, das estratégias de trabalho, da formação de irmandades religiosas, mas que mantinham a religiosidade africana, né? O espaço dos quilombos, das vendas, do comércio, do escravizado de ganho. Então, tudo isso, entende, tem que estar no meio do estudo da escravidão. E focar no que era o continente africano antes dessa presença branca europeia, né? Essas pessoas, elas tinham uma organização social de realeza.
A África, o continente africano, que tem muitas pessoas que ainda acham que é país e não um continente com 54 países aproximadamente, com mais de 2.000 línguas, entende? Esse continente ele era organizado em povos. O território era dominado por um grupo étnico, linguístico, né? Então, no que hoje a gente pensa, a gente sabe que é Nigéria, ali tinham os Yoruba, né? Até hoje as pessoas têm essa identificação iorubana, Igbo, Hausa, ok? Então, o educador ele tem que se aproximar disso. O que era o continente africano antes dessa presença e dessa sistematização, dessa mercantilização do corpo negro africano? Né? E valorizar a questão da realeza, da diversidade linguística, da riqueza mineral, animal, vegetal, que essas pessoas elas eram médicas, professoras, engenheiras. Para quem não sabe, até eu recebi a indicação de uma live para falar sobre os padrões geométricos em tranças, que isso é uma observação matemática africana. Então, se aproxima disso, faça um esforço. Perfeito, sim. Gente, tá acabando o nosso tempo. O Instagram derruba a live com 59 minutos. Eu queria só dizer que assim que a gente colocar o vídeo lá no meu canal do YouTube, a gente, na descrição do vídeo, vai colocar uma sugestão de projeto. Não vou nem falar de plano de aula, gente. É um projeto completo, embasado em toda essa visão que a Cíntia está passando para a gente, que é do lado positivo, do lado da resistência, do lado da conquista, e não do coitadismo, que eu acho que não é disso que a gente, né, precisa para combater racismo no Brasil, tá? Então, não deixem de dar uma olhadinha nesse material assim que sair o aviso nos stories, a Cíntia também vai avisar no Instagram dela. Cíntia, agora a gente iria para as perguntas das pessoas que estão participando da live com a gente. Mas como eu sei que talvez a gente, né, possa passar um pouco e derrubar mesmo a live, eu queria que você fizesse aquilo que você falou que queria fazer na live. Vamos lá. Da reflexão? Do 1 minuto. Ok. Eu gostaria de chamar a atenção. Eu fiquei muito abalada, estou com todas essas notícias que para mim elas não são naturais. Eu não consigo me distanciar do fato de que vidas estão sendo interrompidas por conta da cor da pele. Na verdade, por conta de qualquer coisa, dessa pandemia já é muito cruel, quantas pessoas estão morrendo, né? Mas tem questões biológicas que a ciência está tentando fazer com que a gente tenha uma solução. Mas para o racismo, só mesmo pela nossa interação, pela nossa boa vontade, pela reflexão, pela educação que a gente consegue fazer isso. Então, em nome do João Pedro, do Rio de Janeiro, do Miguel, de Recife, e do George Floyd, dos Estados Unidos, né, de Minneapolis, eu gostaria que a gente fizesse 1 minuto de silêncio para homenagear, para refletir sobre essas vidas. Então, em respeito a essas vidas, e que todo esse movimento está acontecendo, e que tantas pessoas estão aqui hoje nos prestigiando, refletindo com a gente e tentando ser educadores melhores, que a gente fizesse 1 minuto de silêncio. Então vamos começar, pessoal, esse 1 minuto de silêncio na nossa live, tá bom? Gente, eu agradeço. Eu acho que esse foi um momento muito importante.
E eu gostaria agora, Cíntia, de abrir para as pessoas. A minha irmã já fez algumas, me destacou algumas perguntas aqui, mas eu queria dizer que todas as perguntas a gente captou, pessoal, e vocês podem ir lá no YouTube também, colocar lá as perguntas que vocês quiserem, que eu e a Cíntia, eu, né, no meu humilde conhecimento do assunto, e a Cíntia, com esse vasto conhecimento, vamos sim responder todos os comentários e perguntas, tá bom? Se não der tempo aqui. Então vamos lá. Cíntia, a Caroline está perguntando: que sutilezas do racismo institucional nós ainda praticamos sem nos dar conta? Olha, eu acho que eu quero dar um exemplo concreto e passa por instituição. Quando eu entrei na Universidade de São Paulo, em 2004, em 2005, nós tivemos um congresso, e um congresso com professoras. Foi um congresso da universidade aberto para professoras, e para professoras, e daí no intervalo, né, do congresso, eu fui até o banheiro. Quando eu estava lavando a minha mão, uma mulher fez assim: ei, tá faltando papel. Ela estava com a mão molhada para começar, né? E ainda me cutucou. Aí eu, ela, mas tá faltando papel. Eu falei assim: você tá perguntando para mim porque você acha que eu não sou aluna da universidade ou professora como você, participante do congresso, porque eu sou uma mulher negra? Se você tá pensando isso, a biblioteca fica subindo a escada no primeiro andar. Aí ela, nossa, não, imagina. Eu falei assim: então, tem outras colegas usando o banheiro e também precisam do papel. Por que que uma mulher negra é escolhida para ser questionada que está faltando papel? Você me molhou e você tocou meu corpo e eu não permiti. Não dei permissão. Então, é sutil. Segundo caso, fui até a casa de um amigo, ele mora em um prédio no centro da cidade, mais ou menos na região da Bela Vista. E eu tinha saído de um evento, estava toda maquiada, arrumada de salto, tal, com uma pasta na mão. O segurança perguntou se eu queria a chave para entrar pelo lado de trás para fazer a faxina às 3 horas da tarde. E aí, mais uma vez, eu perguntei para ele se ele estava me fazendo essa pergunta, mesmo eu estando de salto. Eu acho que assim, a gente vai fazer um serviço que mexe com a parte física, você vai com uma roupa confortável, né? Você não vai estar segurando um monte de material e tudo mais. E aí eu questionei se ele estava me fazendo aquela pergunta porque eu sou uma mulher negra chegando em um bairro de classe média, média alta, procurando por um colega. Essas são as sutilezas. Sim, gente, vai encerrar, não tem jeito. Nós nos comprometemos aqui com vocês, pessoal, da gente fazer esse material, gravar os vídeos. A Cíntia e eu, a gente já está organizando tudo. A gente vai soltar esses vídeos, né, no YouTube, como formação, né, de forma gratuita. Então, acompanhem o nosso trabalho. Se vocês não estão nos seguindo, sigam. É importante para o nosso trabalho, eu vou repetir. Cíntia, eu queria te agradecer demais. Isso aqui não foi uma live, né? Foi mais do que uma live. Eu acredito que todo mundo aqui já ficou, assim, foi da emoção para o orgulho. Ai, que bom. Maravilhoso, Ótimo. maravilhoso. Temos que fazer mais vezes. Lembrando que essa é a primeira live de outras que a gente vai fazer aqui também no Pedagoga, Maiara. E fale aí um pouquinho aí do final, o que você achou, o que você quer falar para as pessoas. Gente, eu agradeço muito a participação de vocês, o engajamento de estar com a gente durante a live. Agradeço muito o convite da Maiara. Por favor, sigam o canal dela, o Instagram, que tem muito material legal para pensar desde a educação infantil até os anos finais aí do ensino fundamental 1. Eu tenho um perfil de trabalho que está mais voltado para pesquisa mesmo, então, se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu Instagram, educanegra, _CíntiaR, eu sempre vou colocar alguma coisa, algum conteúdo, em parceria com a Maiara também. Eu gostaria de agradecer e recomendar alguns canais, algumas fontes de conteúdo especificamente para esse tema. Se vocês não conhecem, passem a conhecer a Ana Paula Chungani. Hoje eu estou vestindo as roupas do ateliê dela, a mãe dela, que é a Cris Mendonça, né?
enfim, faz o gerenciamento do ateliê, e a Ana Paula é uma ótima produtora de conteúdo, ela tem um canal, então procurem a Ana Paula Xungani. A Nathalie Neri também produz muito conteúdo bacana sobre o assunto, a Gabi das Pretas, o Adi Júnior, e o canal Letras Pretas com a minha amiga de mestrado, a Patrícia Anunciada. É um canal também maravilhoso. Ela é uma educadora de sala de leitura e dá dicas de leitura e de como se trabalhar aquela leitura de modo primoroso. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e incentivar esses produtores de conteúdo em torno do assunto, que passam pela questão de raça, mas extrapolam nas suas áreas de atuação, seja nas letras, seja na mídia, seja na pedagogia e em outras áreas. Então, muito obrigada, de verdade. Cara, super obrigada. Obrigada, gente. Um beijo e vamos lá. Até a próxima, gente.